Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. Hoje, aqui comigo, Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda, Miranda. Que Jesus nos conduza. Nosso amigo Eduardo hoje... Tá de agênero, daqui a pouco ele se manifesta. Esse Eduardo Araújo. Vamos evocá-lo para que ele possa comparecer. Daqui a pouco ele está... Daqui a pouco ele estará aqui conosco. Mas vamos dar prosseguimento ao estudo da obra A Gênese. E hoje vamos retomar a partir do item 4. Do capítulo 1, não é? Do capítulo 1. Item 4, capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Mas antes aqui, Miranda, vamos contabilizar aqui o nosso tempo, né? O nosso cronômetro. Porque a gente está sem cronômetro aqui. E aí a gente vai... Vamos lá. Então vamos fazer aqui a leitura, Miranda. Vamos lá. Kardec, ele continua aqui desenvolvendo para nós o caráter da revelação. E ele diz o seguinte aqui no item 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo, nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu contingente de observações. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado para sempre. Então aqui, Miranda, Kardec ele vem ressaltando para nós o papel do professor. E ele diz que, ele coloca para nós que esse professor ele ensina aquilo que ele sabe. Sim. Ou seja, ele já detém aquele conhecimento. E a gente até lembra daquela frase evangélica, né? Um cego não pode guiar outro cego. Os dois cairão em abismo, não é? Sim. Então e a gente vê aqui o papel do professor realmente, até avançando e alargando um pouco essa nossa construção, a importância do professor como um todo. Kardec era um professor, era um mestre. Jesus também era o mestre dos mestres. Sim. Agora, a gente tem no professor um papel muito importante, porque ele vai levar para aqueles alunos, aqueles discípulos, ele vai mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa, ensinar alguma coisa da qual ele tem o conhecimento. E aí nós vemos a importância que esse professor vai ter diante daqueles alunos. O papel que ele vai exercer, não só do ponto de vista intelectual, mas como um todo, o papel que ele vai exercer na formação do caráter, do comportamento, da moral, da ética daquele aluno, daquele discípulo, da qual ele está encarregado de promover o conhecimento, Miranda. Você estava falando, eu estava refletindo, a missão do professor. Não é? A missão do professor. Que Jesus abençoe essa profissão e aqueles que abraçaram. Porque durante um período, as pessoas que se julgavam inabilitadas para algumas coisas iam e faziam concurso.
Sim. Né? E eu ia estudar em várias escolas para saírem de lá como professores básicos. Eu tive a oportunidade de ouvir pessoas falarem isso. Não, eu fui estudar, na época a pessoa se referia ao Carmela Dutra. Não, porque era mais próximo da minha casa e eu não sabia ainda o que eu queria fazer da vida. Olha só. E aí você vê que há uma diferença entre a vocação, você tinha vocação para aquilo. Entendeu? E a pessoa não conseguiu dar aula, porque precisava dar aula no CIEP. E não tinha condições de lidar, nem psicológica, nem estrutura de vocação mesmo. E largou. Surtou no colégio e largou. Conheço alguns professores que tiveram dificuldades. Alguns tinham dificuldades não porque não tivessem capacidade ou vocação, mas porque traziam uma estrutura emocional já que precisava de cuidados, né? Tanto que são excelentes evangelizadoras. Não ficaram na sala de aula, mas na casa espírita são excelentes evangelizadoras. Então não é uma questão de inabilidade, é porque precisavam de um tratamento de ajuste mesmo enquanto espírito, necessitando de orientação em outros setores da vida. E eu estava refletindo, porque mestre foi o único título que Jesus aceitou. Sim. E ele fala que o professor é revelador, olha só. Ele pode revelar coisas do mundo material de ordem moral. Olha o que Jesus fala em João. Eu falo do que tenho visto com meu Pai. E vós fazeis, quer dizer, aquilo que aprenderam com seus pais, em outro lugar. Mas Jesus, ele fala isso. É muito interessante, por isso que eu estava falando, e eu estava aqui observando a fala de Jesus, ele diz isso em João, que ele fala do que ele viu junto ao Pai. Aqui. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vossos pais. Isso traz uma responsabilidade muito grande para o professor, por conta dessa missão que deve ter um professor, e foi o único título que Jesus aceitou a nível social, porque fora disso é amigo e irmão. Sim. Não é? E a responsabilidade dos pais. Olha só. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso Pai. Principalmente, aí nós vamos entender todo um histórico na chegada de Jesus. Ele nasceu, viveu e desencarnou judeu. E dentro do judaísmo, os filhos aprendiam a profissão do pai. E as famílias elas eram identificadas socialmente pelo perfil de trabalho do pai. É uma religião patriarcal, né? É uma sociedade, não vou colocar nem judaísmo como religião, vou colocar como sociedade, uma sociedade patriarcal. Então a importância dos pais, porque hoje nós vamos entender assim, na escola, os professores que têm condições, e tem muito professor bom, tem muito professor que tem habilidade, ele só não tem incentivo. Entendeu? Ele precisa ser muito, mas muito, para transcender tudo isso e dar conta. Em um ambiente onde o próprio ensino está sendo, de alguma forma, sucateado. Não é? Então, o professor ele tem que ir além dele. Eu tive a oportunidade, a filha de um amigo jovem, ela fez pedagógico lá, normal, depois ela fez a faculdade. E aí, quando ela estava concluindo a faculdade, o pai dela falou assim, na empresa que eu trabalho, é uma empresa multinacional, o meu chefe está precisando de uma secretária bilíngue, que fale fluentemente o inglês. E eu falei para ele que você fala inglês, o salário vai ser muito bom. Então ele está querendo que você mande o currículo e depois vá até a empresa. Na frente de todo mundo, também éramos amigos. Ela, pai, eu não fiz um curso para me formar professora para ganhar dinheiro numa multinacional. Ela foi trabalhar lá em Saracuruna. Para dar aula. Sabe? Você tinha que ver aquela menina, não tinha nem 25 anos, preparando as aulinhas, ela mostrava os vídeos de tudo que ela tinha feito para as crianças maternal. Eu falei, meu Deus, essa daí tem sacerdócio. Aí, sabe qual é a idade da menina? Aliás, a idade dela é quase 25 anos. Ela era da mesma data de nascimento da minha mãe. Eu falei, você veio da colônia da minha mãe. Minha mãe nas Breiras do Nordeste, vou te contar, a bichinha amava dar aula. Então fica para nós nessa parte aqui, essa reflexão.
A gente precisa muito orar, porque, como eu te falei, tem professores que gostariam de fazer bem melhor, mas eles não têm incentivo, não é? E eles não têm, de repente, aqueles que não recebem esse incentivo, ainda não conseguiram direcionar a energia para superar tudo isso e fazer diferente. É porque essa questão, Miranda, tem muito a ver com vocação e aptidão. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta que para algumas pessoas parece que há um mau gênio, que nada dá certo. Eu não me recordo agora qual o número da pergunta, mas os espíritos respondem a Kardec que, na verdade, é que elas tentam fazer alguma coisa que elas não têm aptidão para fazer. Inclusive, ele cita, muitas vezes um mau marceneiro pode ser um bom pedreiro, Sim. um bom... enfim... então a gente avalia, primeiro, eu tenho vocação para fazer determinada profissão, e além da vocação, que é o primeiro passo, o segundo passo é a minha aptidão, até que ponto eu estou digamos assim, estou preparado e me preparando, me aperfeiçoando para fazer essa atividade. Vamos ver aqui o próprio Kardec. Sim. Que diante de todas aquelas... Ele tinha vocação, obviamente, e tinha o preparo, e tinha aptidão para executar essa tarefa. Porque diante daquele cenário, sem recursos, os recursos eram mínimos, mas ele consegue, com a criatividade, com o método que ele possuía, ele consegue desenvolver a codificação. Você Sim. vê que ele tinha um método, a pedagogia que Kardec utiliza para ele fazer o desenvolvimento daquele trabalho. Você vê que num primeiro momento ele observa aquelas mesas girantes e ele identifica que ali tinha um fenômeno inteligente. Se o efeito era inteligente, a causa era inteligente, ele começa a desenvolver um método para, digamos assim, pesquisar cientificamente aquele fenômeno, e dali ele sabe, existe um mundo espiritual, existem os espíritos, e ele começa a desenvolver aquela técnica ali de conversa e de questionamento aos espíritos para o desenvolvimento da codificação. E Kardec coloca aqui, então, primeiro, o professor lhes ensina o que eles não sabem, ou seja, o professor já detém um conhecimento prévio de alguma coisa. Sim. E ele fala: o ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram, e que, se assim não fora, as teriam ignorado para sempre. Então, e é interessante que a gente pode entender aqui que Kardec, então, ele já trazia também uma noção, um conhecimento prévio do mundo espiritual, né, Miranda? Não tenha dúvida. E nós já vamos observando, enquanto você falava, eu estava refletindo assim, o que foi o planejamento da reencarnação de Hippolyte Léon, não é? Porque ele logo na infância, ele não tinha 10 anos, eu acho, quando ele já foi para Yverdun, na Suíça. Sim. É? Então ele viveu dentro de um laboratório de pedagogia. Com Pestalozzi, né? Não é? Com Pestalozzi. E num ambiente que tinha um pouco de adversidade, viu? Porque ali tinham aqueles que compunham a direção do colégio que nem todos comungavam da filosofia de vida do Pestalozzi. Estavam juntos no ideal de educadores. Mas uns tinham a religião que na direção do Instituto lá em Verdun, nem todos tinham a compreensão religiosa de Pestalozzi, não é? E ali eu fico imaginando que Kardec, com a sua sensibilidade, ainda muito na adolescência, ele fazia essas leituras. Então não foi à toa que, em alguns momentos, Pestalozzi convidou para que ele substituísse em algumas situações de estudo. Sim. Mas por que Pestalozzi convidou? Será que porque não havia ali dentro outros igualmente capacitados até na direção do Instituto? Aí você falando do método de Kardec, ele já deveria ter trazido isso intrínseco,
né? Quer dizer, como patrimônio dele, jornada dele, a preparação para reencarnar. E essa habilidade dele ficou muito visível no trato dele com os colegas. Quando ele transmitia para os colegas que não entendiam a matéria, e de repente, de uma forma muito exitosa, Pestalozzi, sacou que o menino trazia na veia o dom, não é? E aí convidou ele para colaborar em alguns momentos. Mas porque esse método, esse espírito já era sensível a essa metodologia pela preparação para reencarnar. E ele continua aqui no item 5, Kardec. Mas o professor, item 5 do capítulo 1 da obra Gênese, caráter da revelação espírita. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos a tempos. Então aqui ele faz uma diferenciação dos grandes gênios da humanidade, que aprenderam isso também lá no mundo espiritual, antes da sua reencarnação, e desenvolveram teorias, técnicas. A gente pode citar aqui os filósofos, os físicos, os matemáticos, pessoas que trouxeram grandes descobertas, grandes inventos, e eles passaram, e ele faz essa diferenciação. Esse é o revelador de primeira ordem, sim, porque ele já traz esse conhecimento prévio e ele ensina uma inovação. E existem aqueles que vão pegar essas revelações, essas novas ideias, essas novas práticas e vão esmiuçar e trazer para os alunos. Que tem o seu mérito também, né? Tem o seu esforço. Também tem o seu mérito. Vão aprender com essas novas teorias. Essa vocação está justamente no buscar aprender. Porque sim, aquele que não traz a vocação, se puder dar o que pegou pronto, nem raciocina. Sim. Aí você vê que é interessante. E nós também, e aí você vê nós, Miranda, como também, digamos assim, esses reveladores de terceira ordem. Porque tem Kardec, que traz essa revelação como esse gênio. Nós podemos caracterizar aqui Kardec como esse gênio, que traz essa revelação. E depois os médiuns e desenvolvedores que foram aperfeiçoando essa nova, digamos assim, essa nova ordem de conhecimento. Então, Kardec, a gente pode caracterizá-lo como esse gênio de primeira ordem, sim, que traz essa revelação? Podemos sim. Podemos. Né? E até o que nós falamos há pouco em relação à contribuição dele em Verdun, ainda na adolescência, aproximadamente, deve-se a isso, porque com certeza existiam outros alunos que também gostavam de estudar, mas de repente, dentre todos, ele era aquele que sobressaía porque trazia já consigo uma bagagem. Não foi ele escolhido por Jesus para vir a ser mais tarde o codificador, se ele já não tivesse sido forjado dentro dessa área. Sim. Ainda estava lembrando do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele vai falar dos co-criadores. Co-criador em plano maior, em plano menor. Em plano menor. E por minha conta eu digo, existe de plano inferior, sou eu. Que usa o potencial todo tronchinho. Porque os co-criadores em plano maior são os devas, são os engenheiros siderais. Jesus está nessa ordem, não é? Sim. E os co-criadores em plano menor é a própria humanidade naquilo que contribui, no mínimo, na formação de corpos. Sim. Não é? Nas construções sim. também. Aí depois, no mínimo na parte de genética, depois com a inteligência naquilo que se propõe a deixar coisas edificadas por onde passa. Jesus eu acho interessante, porque não tem como nós fazermos esse leque do co-criador em plano maior. Mas esse co-criador em plano maior, eu fico observando que está mais ou menos na ordem daqueles que conquistaram o mesmo nível de compreensão de necessidade e utilidade no bem e estão buscando cada vez mais desenvolver o nível de consciência. Jesus está no topo porque é o único espírito puro que tem essa relação mais íntima conosco. Isso aí. E Deus, que é esse Criador universal, em primeira mão, e ele delegou esses poderes para os espíritos, e tudo que acontece, na verdade, é por permissão dele. Então, o Criador original é Deus, e nós ali somos esses criadores, co-criadores, e aí vai depender realmente da nossa condição. Então, Kardec continua aqui. Mas quem são esses homens de gênio?
e porque são homens de gênio. De onde vieram, que é feito deles. Notemos que na sua maioria denotam ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos que com pouco trabalho desenvolvem. A gente vê nas artes, na música, os gênios da música, gênios que desenvolveram a música já em tenra idade, já com uma aptidão, com uma capacidade incrível, que é o que Kardec coloca aqui, alguns conhecimentos inatos que com pouco trabalho desenvolvem. Sim. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. É. Então aqui, essa é uma tese que Kardec coloca, que vem derrogar a afirmação dos materialistas que tudo é matéria e é, digamos assim, é um privilégio daquele ser que veio com o cérebro, digamos assim, sim, mais capacitado do que o outro, né, Miranda? Então ele vem contrapondo essa ideia, porque realmente não tem como a gente conceber esse acaso dessa matéria cerebral que Kardec coloca aqui, e uns terem uma quantidade. A gente lembra até da questão do QI, né, do coeficiente de inteligência, que uns têm um QI mais avançado do que o outro. Ou seja, por que isso? Porque a natureza o fez assim. É lógico a gente pensar dessa maneira. Essa natureza estaria privilegiando alguém. Em detrimento de outros, né? Estaria privilegiando alguém. Em detrimento de outros. Mas quando a doutrina nos esclarece que nós fomos criados simples e ignorantes e com uma oportunidade de evoluir, motivado e sendo conduzido através de si mesmo pelo livre-arbítrio, né, pelas escolhas, e conforme esse uso do livre-arbítrio vai sendo edificante, ele vai cada vez mais se estendendo. Então nós sabemos que nesse caso nós vamos observar que na evolução do espírito existe a meritocracia. Por isso Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Cada um segundo suas Todos obras. recebem igualmente, né? Aí nós ficamos refletindo, a sociedade do futuro, no mundo de regeneração, e muito será dado a quem muito recebeu. Né? Porque já recebeu mediante aquilo que tinha uma proposta de conseguir fazer. Porque ninguém recebe um material que os espíritos sabem pedagogicamente e que não vai ser utilizado. Sim. Tanto que você vai ver, nós vamos raciocinar a reencarnação. Alguém que vai reencarnar porque precisa ficar no anonimato, num trabalho mais simples, até para se educar no orgulho, nas vaidades, né? Então o planejamento vai ser para que ele simplesmente seja com todo respeito, porque existe uma função, não existe uma função em sociedade que não seja igualmente digna pela lei de trabalho, vai ser simplesmente, nessa encarnação, Miranda, como você foi muito prepotente quando teve mando sobre outras pessoas, nessa encarnação você vai para ser servente de obra. Mas, sabe, André, nessa encarnação, por conta de desafios que você enfrentou e a proposta que você traz, você vai reencarnar para ser um cirurgião. Sabe, vai ser alguém que vai lidar lá com o projeto Genoma, ou alguma coisa assim. São preparações diferenciadas. Porque aquele que vai reencarnar para executar a sua sobrevivência através do trabalho de servente de obra, ele não vai precisar vir no perispírito com seu potencial intelecto tão aflorado. De ponto ali consciente, para ele já é diferente. Então, se você vai reencarnar para desenvolver a função de um servente de obras, você vai vir com uma estrutura física que aguenta aquilo tudo, que de repente o cara que está no laboratório no projeto Genoma, pegando aquela massa bruta ali, não aguentaria, não é? Tem tudo isso. Mas o que é que vai acontecer? Vai que o servente de obra foi alguém que, na outra encarnação, tinha um HD daqueles. Ele não sabe de onde vem, mas ele vai ter um gosto por álgebra, vai ter um gosto por tal coisa. E vai ser alguém que, de vez em quando, pode até, né, desenvolver algo, mas não vai ser o carro-chefe. Porque, por mais que ele conheça, a sociedade vai exigir dele o período de academia. E ele não tem. Então, ali vai ser alguma coisa que ele traz dele, mas que não vai ser a função.
Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo que estamos realizando desta obra, juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 8º, em que o nosso querido Allan Kardec nos traz a trajetória, os depoimentos e a continuidade no plano espiritual dos espíritos que atravessaram a encarnação recém-finda como expiações terrestres, assim classificados como pelo nosso codificador. Nós já estudamos, ou começamos a estudar, o caso de Zimeus Lisgol, que era um pobre israelita de Vilna, falecido, desencarnado em maio de 1865, e durante 30 anos ele foi um mendigo, ou viveu como mendigo, com uma salva nas mãos. Todos na cidade conheciam a sua voz. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele juntou 90 mil rublos. Nós sabemos que a unidade básica monetária, nesse caso, a moeda da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era o rublo, que era correspondendo a 100 kopecks. Pois Zimeus Lisgol juntou 90 mil rublos, mas não guardou um só kopek para si. Um só centavo, digamos assim. E neste momento, ele usava esse dinheiro para quê? Para aliviar, para curar os enfermos. Ele pagava o ensino para as crianças pobres e distribuía comida, inclusive a comida que lhe davam, ele distribuía aos necessitados. Fazia tudo isso muitíssimas vezes, afirma Kardec, muitíssimas vezes com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício, diz ele, que me permitiam fazer a caridade pública. Kardec transcreve estas palavras de Zimeus Lisgol à mesa mediúnica, porque Kardec o evocou lá na Sociedade de Paris. À noite, o que fazia Zimeus Lisgol? Ele preparava rapé, que depois ele vendia. Para quê? Para prover as suas próprias necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Era sozinho no mundo. Seu enterro foi acompanhado por grande parte da população de Vilna, cujas lojas fecharam. Ele foi evocado no dia 15 de junho de 1865, na Sociedade Espírita de Paris. Declara-se feliz por estar ali, principalmente por ter conseguido pagar, corrigir o que havia feito em encarnação anterior. Kardec recebera uma carta de Vilna informando-o sobre a vida, o caso de Zimmel. Então, nasceu em Kardec
o desejo de evocá-lo, buscando saber a posição espiritual de Simmel e as causas do quadro da encarnação recém-finda, ou seja, por que ele estava naquele quadro expiatório, porque sabemos que a mendicância é um quadro expiatório. Simmel, então, lê o pensamento de Kardec durante a evocação e ele diz de como um homem insignificante atraiu simpatia das pessoas e isso, segundo ele, não era nada de extraordinário. Ele declara isso. Parece-nos, diz Kardec, parece-nos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto. Essa é a questão que Kardec agora apresenta a Simmel à mesa mediúnica. Porque o Kardec diz, não é, que recebeu uma carta de Vilna e tudo mais, e ele estava feliz porque estar ali, o Simmel, e Kardec também vai, no momento em que se dirige a Simmel à mesa mediúnica, ele diz que lá também, na Sociedade Espírita de Paris, ele diz: agradecemos a vossa presença e uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se para nossa orientação pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Kardec aqui sempre faz essa ressalva e fez aqui mais uma vez, porque ele está buscando informações nessa entrevista à mesa mediúnica, mas não é por curiosidade leviana, apenas pela curiosidade de saber coisas, nós diríamos uma espécie de fofoca. Mas ele diz que seriam felizes lá na Sociedade Espírita de Paris para nossa orientação. Então, neste momento, Simmel responde: em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Nós vemos então que Simmel leu o pensamento de Kardec, quando ele diz, com respeito a um pensamento que vos ocorreu a Kardec, que vos ocorreu quanto à minha personalidade. E então continua Simmel: parece-vos, ou seja, a todos lá na reunião, parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo, sim, para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito de sua tendência para o mal. Nós aqui identificamos o sentimento ou a identificação de todo ser humano buscando a prática da caridade, porque como Deus é amor e a lei de Deus, que é de amor, está inscrita em nossa consciência, nós tendemos naturalmente para praticar o amor, que é a caridade em ação. Então ele fala aqui desse, que não é nada de extraordinário, o que dá a nós a informação de que ele tem humildade. Depois ele fala sobre a pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade, por mais materializada
que a humanidade esteja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito da sua tendência para o mal. Portanto, aqui nós verificamos a ascendência moral e irredutível do espírito, o que nos conduz ao Livro dos Espíritos. Lá nas perguntas 274, 275 e 276, as questões das relações no além-túmulo, em que Kardec indaga dos espíritos orientadores da humanidade. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta, então, para estes, alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade muito grande, respondem os espíritos orientadores da humanidade. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível essa autoridade. E nós vemos que pela abnegação, pela prática desinteressada da caridade que Simmel prestou durante 30 anos consecutivos, sem parar, a caridade, como ele próprio dizia, para os pobres, as viúvas, os órfãos. Então, desse ponto de vista, nessas relações, inclusive aqui no plano material, quanto encarnado, ele se tornou superior moralmente a muitas pessoas. Ele, na verdade, ganhou, foi objeto da admiração de tantas pessoas. Deste ponto de vista, ele estava exemplificando uma superioridade que, convenhamos, não é nada comum, apesar de ele ter dito que não há nada e não houve nada de extraordinário nesse seu comportamento na sua encarnação como Simmel Lisgol. Continua Kardec, 275, agora é a pergunta: o poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Resposta dos espíritos superiores: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Resposta dos espíritos superiores: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exaltar será humilhado? De uma certa forma foi isso. Simmel se humildou, se tornou humilde, mendigou para praticar o bem, então ele foi exaltado, até ainda no plano material, quando estava se despedindo no seu velório, a cidade toda reconheceu. Pergunta 276 de O Livro dos Espíritos: aquele que foi grande na terra e que, como espírito, venha a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, respondem os espíritos, mormente se era orgulhoso e invejoso. Esta é a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra, estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, o capítulo 8º desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a obra nesse capítulo em que o nosso querido codificador nos apresenta quadros sobre expiações terrestres. Na sequência, ainda com a palavra, o próprio Simmel
se antecipa às perguntas que virão e deseja respondê-las. Diz ele: agora, as perguntas que da vossa parte, referindo-se a Kardec, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência, que foi exatamente o que Kardec mencionou quando se dirigiu inicialmente a Simmels Lisgow. E inicia o relato de sua encarnação anterior. Diz ele que muitos séculos antes vivia, segundo ele próprio diz, com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Ele era absoluto senhor de seus vassalos e de seus destinos. Governava-os tiranicamente como algoz. O próprio Simmel se autoavalia, agora ao falando na mesa mediúnica, como algoz. Declara que nessa encarnação tinha caráter impetuoso, violento, avaro, sensível e sensual. Recaía sobre os pobres seres sujeitos à sua impetuosidade e até, digamos assim, à sua crueldade. Ele declara que abusava do poder para oprimir o fraco. Subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço de suas próprias paixões. Vejamos o que nos diz nosso querido filósofo poeta Leon Denis em sua obra O Progresso. Ele nos fala sobre esse rebatimento da lei para os espíritos que recaem nessas, digamos assim, nessas questões ou nesses defeitos, nessas complicações morais. Diz-nos Leon Denis: o tempo e o trabalho são os dois elementos de nosso progresso, e a lei da reencarnação mostra, de uma forma brilhante, a soberana justiça que reina sobre todos os seres. Passo a passo, nos forjamos e quebramos, nós próprios, nossos grilhões. É exatamente o caso de Simmels Lisgow. As provas terríveis que alguns dentre nós sofrem são a consequência de uma conduta do passado. E agora Leon Denis exemplifica. Ele diz: o déspota, que é o caso de Simmel, na encarnação anterior, quando ele era rei, ou pelo menos príncipe soberano. Diz-nos Leon Denis: o déspota renasce escravo, ou então ele próprio, Simmel, planejou a sua encarnação para se escravizar, ele próprio se escravizar à mendicância. Continua Leon Denis: a mulher altiva e vaidosa por sua beleza tomará um corpo enfermo e sofredor. O preguiçoso voltará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata, e aquele que fez sofrer por seu turno sofrerá. É também o caso aqui da lei de ação e reação, em que está inscrito, evidentemente todos nós estamos, mas no caso está Simmels Lisgow. Diz-nos Leon Denis: é inútil procurar o inferno nas regiões desconhecidas e distantes. O inferno está em torno de nós e se oculta nas dobras ignoradas da alma culpada, na qual só a expiação pode fazer cessar as dores. É o que está acontecendo e nos relatando o Simmels Lisgow à mesa mediúnica. E continua ele, dizendo, e aqui está o cerne mesmo da escolha de Simmel, como viver a mendicância e não guardar nenhum copeque. Ele diz que quando era rei, impunha uma dízima ao produto da mendicidade ou da mendicância. Ninguém, como seu vassalo, ninguém poderia acumular
sem pagar antecipadamente uma cota avultada a ele, o rei. Portanto, mesmo os mendigos tinham que dar uma grande parte, uma parte avultada, como ele diz, daquilo que recebiam como esmola para o rei. Nós vemos o nível de crueldade, de avareza desse espírito nessa encarnação. Exatamente taxando as esmolas. Ele proibia que mendigos dessem da insignificância de que dispunham aos amigos, parentes e necessitados, além de cobrar esta alta taxa para as esmolas. Ele proibia os mendigos de dividirem e praticarem a solidariedade e a caridade com os amigos, parentes e necessitados. Por isso, ele agora, por vontade própria, no planejamento dessa encarnação como Zimeus Lisgow, ele fez o rebatimento, fez o contrário. Então agora eu vou reencarnar e vou fazer o oposto do que eu obrigava os meus vassalos a fazerem. Diz ele: fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. Ele, então, neste caso, também faz aqui uma autoavaliação, revelando um processo de autoconhecimento e uma humildade digna de nota, porque ele está aqui se despindo moralmente naquilo que foi, apesar de já ter quitado essa parte, aparentemente quitou esta parte de sua encarnação anterior. Em função de sofrimentos horrorosos, porque vimos que ele se impunha uma vida extraordinária de grandes sofrimentos horrorosos, de grandes privações. Então, em função desses sofrimentos, ele teve uma morte que foi apontada como exemplo aterrador a quem se conduzia como ele. Como rei, ele teve sofrimentos horrorosos, teve morte que foi apontada como exemplo aterrador a quem se conduzia como ele. Portanto, é a lei espelhando para todos os circunstantes a situação, a lei de ação e reação, o que acontece com quem é cruel dessa maneira, e de qualquer maneira a lei vai solicitar do espírito viver ou corrigir-se fazendo o oposto daquele erro que ele estava cometendo em encarnação anterior ou até em mais de uma encarnação anterior. Ele próprio se diz como espírito na erraticidade. Esse rei, o Zimeus Lisgow, na erraticidade, depois de desencarnar com essa morte aterradora, o que foi que aconteceu a ele? Quanto tempo foi necessário a esse espírito permanecer na erraticidade para se reequilibrar, para entender, reconhecer o seu erro e se propor a um caminho na encarnação subsequente para corrigir-se? Como espírito na erraticidade, Zimeus Lisgow ficou 3 séculos e meio, 350 anos. Ele diz que ficou nesse período, esse tempo todo, na erraticidade. Ele diz que levou todo esse tempo para compreender a encarnação, a reencarnação, a necessidade da reencarnação. Diz ele exatamente isto: como espírito permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos, e quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares a permissão de suportar materialmente
os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os que por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu-me que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. E ele agradece também a assistência dos bons espíritos nesse particular, e nós vamos continuar esse estudo em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, agradecendo neste momento a bênção de Jesus e rogando, Mestre, que de tuas mãos e do manto de Maria recaiam resignação, força para os nossos irmãos que atravessam a dura expiação da mendicância. Que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.